Oi, eu sou a Clara e você está no Clareando Histórias. Aumente o volume, respire fundo e venha ouvir um novo capítulo comigo. E claro, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. A Serpente e as Asas Feitas de Noite, Parte 5, Lua Crescente, Capítulo 35. Fiquei surpresa ao descobrir que Rain já conseguia voar. Vampiros se curavam muito depressa, e os ferimentos nas costas dele tinham se fechado e formado cicatrizes novas e rosadas. Ainda assim, achei que ele demoraria semanas antes de poder usar as asas. Ele insistiu que estava bem, mas não me passou despercebida a careta de dor que fez quando as conjurou, ou a forma como seu corpo todo se enrijeceu quando saltou comigo para o céu. Você está bem? Perguntei, depois de um tempo. Ótimo, respondeu ele, como se nem soubesse o porquê de eu estar perguntando. Voamos por um tempo bem longo, horas. Da primeira vez que Rain me levara para voar, o ataque ao Palácio da Lua tinha sobrepujado tudo, exceto o levíssimo brilho da alegria de estar fazendo aquilo. Agora, com mais nada para me distrair, era impossível não me deleitar com o voo, a meia velocidade com que nos movíamos, a sensação de leveza, a liberdade. Amei como a paisagem se estendia abaixo de nós. O mundo que me prendia em uma armadilha estava agora reduzido a nada além de maquetes insignificantes. Amei o cheiro do vento, a forma como ele batia em meu rosto. Amei tudo. Senti Rain se ajeitar, senti o calor da respiração dele contra minha bochecha, olhei de canto de olho e o vi com uma cabeça virada para me fitar. Isso fez com que nossos rostos se aproximassem, o nariz dele a apenas alguns centímetros do meu. Seus olhos brilharam com um toque de diversão. Você está sorrindo feito uma criancinha, disse Rain. Fiz uma careta e ele riu. Ah, esquece, a cara de sempre voltou. Essa é a minha garota. Revirei os olhos e fitei a paisagem lá embaixo. Tínhamos voado para além do centro da cidade, seguindo agora na direção do assentamento que se espalhava entre as dunas. Você gosta de voar? Disse ele. Não consegui nem tentar mentir. Gosto. Era um eufemismo. Pela mãe, se eu tivesse asas, precisariam me arrastar do céu. Isso é pouco comum, disse ele. Pessoas que não conseguem voar geralmente odeiam as primeiras experiências. Você costuma carregar muitas mulheres sem asas por aí? Algumas. Quase todas vomitaram em mim. Ainda pode acontecer. Não baixe a guarda. Achei que seu estômago seria tão forte quanto sua determinação. Virei o pescoço com o intuito de olhar para ele. E quão forte seria isso? Ele sorriu e se inclinou mais ainda para falar em meu ouvido. Forte que nem a porra de uma barra de aço. Óbvio. Óbvio. Pousamos em uma fazenda. Aquela parte dos assentamentos ficava além dos limites de Civrinage, muito depois das dunas. Tínhamos passado por um pequeno vilarejo não muito distante dali, mas a casa onde Rain parou ficava muito depois da rua habitada mais próxima. Era uma construção pequena, mas bonita, feita de tijolos de um cinza arenoso. Grama se estendia em todas as direções, de um dourado suave, mesmo sob a luz fria da lua. À esquerda, cavalos pastavam. À direita, os campos eram pontudos aqui e ali por ovelhas, cabras e uma mula que veio correndo nos inspecionar com nítido receio. Quando Rain me pôs no chão, quase caí. Meus joelhos estavam moles, sem querer cooperar, mas prestei mais atenção na careta de Rain quando ele fez as asas sumirem. O vampiro me viu olhando para ele. Não me venha com essa cara feia, princesa. Não estou fazendo cara feia. Ele soltou um suspiro sofrido. É sério que você nunca percebeu que está sempre de cara feia? Sem pestanejar, ele seguiu até a porta. Fui em seu encalço, de repente muito ciente dos meus próprios músculos faciais. Ele estava errado. Eu tinha certeza de que não estava sempre de cara feia. A porta se abriu. Um homem alto e esbelto, com um tufo de cabelo loiro bem claro no topo da cabeça, abriu um sorrisão que exibiu os caninos afiados. Rain, que surpresa boa! A Mitch vai ficar toda feliz e... Os olhos dele, azuis como o céu, pousaram em mim por sobre o ombro de Rain. O sorriso mudou quando o homem deu um passo para o lado para nos deixar entrar. Mudou para algo surpreso e não totalmente amigável. Ah, caramba, Acho que eu sei quem você é. Que bela recepção. Não gostei de seu tom de voz. Rain balançou a cabeça e pousou a mão em minhas costas. Hospitalidade de primeira, como sempre.
resmungou ele, e talvez tenha sido minha imaginação a sensação de seus dedos acarinhando minhas costas em um gesto tranquilizador enquanto entrávamos. O interior da casa combinava com o exterior, simples, mas limpo, bem construído, mas nada enfeitado. Uma mulher de cabelo castanho claro, presa em um coque no topo da cabeça, entrou pela porta que parecia vir da cozinha e estacou no lugar. Oraya, esta é Kairas, disse Rain, apontando para o homem loiro que acenou e abriu um sorriso hesitante. Depois, ele indicou a mulher morena, e esta é Ketura. Ele não deu mais explicações sobre quem eram eles ou qual relação os três compartilhavam. Ketura não se moveu nem falou, nem sequer piscou. Cadê a Mish? Perguntou Rain. Lá em cima? Ele já estava na metade do caminho, com a mão em meu braço, me guiando na frente. Tudo muito casual, mas eu sabia o que o vampiro estava fazendo. Por crescer com Vincent, eu era muito familiarizada com aquele tipo de proteção. Segundo quarto à direita, indicou Kairis. Atrás de nós, mas não nos seguiu. A porta estava entreaberta. Rain bateu, depois abriu. Mish estava na cama, cercada de lençóis e mantas fofas e brancas, fitando a paisagem além da janela com um livro fechado no colo. Quando viu Rain, o rosto dela se acendeu com um sorriso vibrante. Ela se sentou rápido, um gesto de quem estava prestes a saltar da cama. Rain se aproximou mais 2 passos, como se tivesse notado a mesma coisa que eu e estivesse preparado para segurar a vampira caso ela se jogasse sem querer no chão. Não ouse, começou ele, num instante em que ficou no alcance de Mish. Porém, ela deu um salto e abraçou seu pescoço com tanta força que o fez bufar. Rain resmungou alto em um tom de desaprovação, pouquíssimo convincente, e não a afastou. A mulher, enfim, o largou depois de um tempo, e quando se virou para mim, conseguiu a proeza de deixar seu sorriso ainda mais amplo. Os últimos resquícios de minha incerteza desapareceram. Ela parecia radiante. Esfreguei o pulso, sem nem pensar. Mish parecia a ponto de pular para me abraçar também, mas aquilo ainda era um pouco demais para mim. Em vez disso, nos contentamos com um aceno meio desajeitado. Está se sentindo melhor? Bom, agora estou, soltou ela. Mish claramente ainda sentia dor, mas um entusiasmo efervescente impregnava suas palavras. Rain e eu nos sentamos na beira da cama enquanto ela nos contava do tempo que tinha passado ali, as jogatinas diárias com Kairis e os ensinamentos de Ketura sobre jardinagem, os nomes que ela tinha dado a todas as galinhas e como ela tinha certeza absoluta de que estavam conquistando o coração peludo daquela mula rabugenta que tínhamos visto no pasto. Não tenho dúvidas, disse Rain, a respeito da última afirmação, e tentei não me sentir ofendida quando ele abriu um sorriso malicioso e olhou para mim. Você parece ser boa nisso, de conquistar o coração de criaturas temperamentais. Pela deusa, e pensar que ele tinha me elogiado menos de 1 hora antes. Mish fez 1 milhão de perguntas sobre o desafio da lua cheia, que respondi de forma mais comedida, enquanto a rainha complementava os relatos com interjeições animadas. Ela foi arregalando os olhos a cada resposta. Pelos deuses que estão no céu, arquejou ela. Quando chegamos ao fim, aquela sua magia tímida veio ao seu auxílio. Eu disse, ela estava aí o tempo todo, dentro de você. Tive a impressão de sentir um toquezinho de tristeza no tom de afirmação, rapidamente escondido. Meu olhar recaiu nas cicatrizes das queimaduras que podiam antever por baixo da manga de Mish. Dei de ombros. Foi sorte. Não, foi incrível, rebateu Rain. E evitei seu olhar. Ficamos com Mish por um bom tempo. A conversa indo dos desafios anteriores a outras trivialidades. Não falei muito, deixando a maior parte do papo para Mish e Rain, o que me agradava. Mesmo depois de ter morado com eles, fui atingido em cheio pela calidez fácil que permeava aquelas interações. 2 pessoas completamente confortáveis com a presença uma da outra. Depois de um tempo, Rain olhou o céu pela janela. Está ficando tarde, afirmou, parecendo meio chateado. A gente precisa ir. Vamos demorar um pouco para voltar. Ele se levantou, e dessa vez não deu a Mish a chance de se jogar em cima dele ao puxar a vampira primeiro para um abraço, apertando-a com força. Melhore logo, ouviu? Pode deixar, disse ela contra seu ombro. Se cuidem. Desça uma porrada no pessoal. Você que manda. Eu me mexi, constrangida, tentando olhar para o nada.
Parecia o tipo de momento que eu não devia interromper. Depois, Rain se afastou, deu um beijo no topo da cabeça da amiga e se despediu de novo antes de seguir para a porta. Também me despedi, meio sem graça, e estava indo atrás dele quando Mish me chamou. Oraya, eu me virei. Você também, continuou ela, baixinho. Se cuide, pode ser? Fique bem. A culpa fez meu estômago se revirar, porque eu tinha acabado de ver Rain fazer a mesma promessa a ela. E muito em breve seria impossível que nós dois pudéssemos mantê-la ao mesmo tempo. Vendo os dois juntos, era ainda mais difícil não pensar que ele talvez merecesse mais sobreviver. Claro, respondi. Obrigada por ter vindo. Foi bem importante para mim. Ela abriu um sorrisinho. Foi bem importante para ele também. Mishi estendeu a mão. Não foi um abraço. Talvez ela soubesse que era um passo além do meu limite. Mesmo assim, quando me dei conta, estava estendendo a mão na direção da dela. Seus dedos eram quentes para uma vampira, de toque macio e gentil. Ela apertou minha mão. Senti um caroço na garganta. Espero que você melhore logo, falei. Estou feliz que sobreviveu. Eu também. Ela me soltou e acenou, e fechei a porta atrás de mim. Quando eu cheguei ao topo da escada, me detive. Vozes sussurradas vinham lá de baixo. Vozes sérias. Não consegui me segurar. Disse a mim mesma que aquilo não era exatamente espiar. Era só deixar de anunciar minha chegada. Desci os degraus muito, muito devagar, ficando perto da parede para evitar que o assoalho rangesse com meu peso. Parei logo antes de entrar no campo de visão da sala de jantar. Consegui apenas vislumbrar o ombro de Rain na pontinha da passagem. Vale, está a caminho, disse Kyres. Está trazendo inclusive a esposa nova, acredita? Ele soava como uma dona de casa fofoqueira. Esposa? Rain pareceu surpreso. Didera? Quem? Ela é humana, ou ao menos era. As palavras de Kyres saíram em um tom que sugeria um olhar significativo após um longo gole de chá. O silêncio se estendeu. Eu mal conseguia ver Rain, mas tinha certeza de que ele havia se abrumado em relação à notícia. Interessante, falou seco. A palavra emanava reprovação. Dança, feito fumaça. Interessante mesmo, retrucou Kyres. Não acha, Ketura? Silêncio. Depois tão baixinho que mal conseguia ouvir. Ela não devia estar aqui. Ela é uma amiga, disse Rain. Não, não é. Ela é uma amiga, Ketura. Não se esqueça disso. Franzi a testa. Havia algo na voz de Rain que eu nunca tinha escutado antes. Um tom de comando. Você sabe o que ele está fazendo agora? Chiou Ketura. Você precisava ver Rain. O que ele fez com Genra e Iska. Devia ver quantas pessoas ele matou. Senti a boca ficar seca. Genra e Iska, cidades dos Rishan. Uma era até próxima ao assentamento onde havia nascido Salinai. O lugar onde eu talvez ainda tivesse parentes de sangue, caso alguém na minha antiga vida tivesse sobrevivido à noite que Vicent me contara. Kyres e Ketura também eram Rishan. Então, eu não precisava nem ver suas asas para entender aquilo com base na forma como falavam. Estou sabendo. E mesmo assim, achou por bem atravessar aquela porta com ela, trazer a cadelinha humana de Vincent para... Jamais, interrompeu Rain, seríssimo. Fale dela dessa forma. Um silêncio imediato se abateu sobre a casa. Peço perdão. Ela não parecia muito arrependida. Avancei mais um passo e o assoalho rangeu, denunciando minha presença. 3 pares de olhos se viraram para mim. Os agradavelmente casuais de Rain, os escancaradamente curiosos de Kyres e os afiados de Ketura. Pegarriei e desci às pressas o resto da escada. A gente precisa ir embora, disse Rain. Não podemos correr o risco de estar do lado errado dos muros do Palácio da Lua quando o dia nascer. Depois ele se virou para Ketura e Kyres. Deem a comida para Mish. Volto em breve. Ele não disse mais nada antes de me guiar porta fora, me agarrar nos braços e saltar em direção ao céu. Voamos em silêncio por um tempo. Você escutou a conversa inteira, não foi? Perguntou ele, enfim. Claro que Rain sabia, nem me deu o trabalho de negar. Você facilitou. Ketura está preocupada e irritada, como muitas pessoas no momento. Por isso está um pouco sensível. A impressão era de que o vampiro estava escolhendo as palavras de forma muito deliberada. Se eu fosse ficar chateada toda vez que me chamam de animal de estimação,
Cadelinha de Vincent, ou o que quer que seja sobre mim por aí, a culpa seria toda minha. Caramba, até você me chamou disso. Rain ficou calado por um longo momento. Nós dois sabíamos que não havia o que discutir. A esposa de Ketura está em Salinai, disse ele. Ela está assustada. São tempos de incerteza. Salinai. A menção ao nome fez meu peito apertar. Primeiro por empatia, seguido de algo mais amargo. Eu também temia pelo lugar. Eu sou de lá, falei. De Salinai. Sério? Foi onde Vincent me encontrou, nos assentamentos humanos de lá. Ele estava reprimindo a rebelião. Eu gostaria de ir. Me detive. Nunca tinha dito aquilo em voz alta. Não para ninguém além de Vincent. Nem Ilana sabia daquele meu sonho frágil e inocente. Esfreguei o anel no mindinho. Eu gostaria de voltar para lá algum dia, completei. Ver se alguém que me conheceu ainda vive por lá. Parentes ou sei lá, não sei. Um silêncio momentâneo. Não consegui me forçar a olhar para a rainha. O que foi? Continuei. Você acha que é um conto de fadas? Conto de fadas. Como eu tinha chamado as esperanças de Rain nutria em relação à garotinha que havia salvado, que me lembrava muito de mim mesma. Não, respondeu ele. Acho que qualquer familiar seu, que porventura ainda esteja vivo, tem uma baita sorte de ter você. Senti meu rosto tensionar na sugestão de um sorriso, mas dispensei o elogio desconfortável. O que eles são? Perguntei, mudando de assunto. Caris e Ketura. Amigos, respondeu Rain. Torci o pescoço para encará-lo com um olhar cético. Ele deve ter sentido, porque retrucou. O que foi? Não eram amigos. Eu soube isso logo de cara. No início, não entendi o porquê, até compreender que àquela altura eu já sabia como Rain se comportava quando interagia com pessoas que considerava amigos, como Mish, e talvez até comigo. Rain riu da forma como o encarei, sem reagir. Certo, beleza. Eles são talvez o melhor termo seja colegas de longa data. Não tenho vontade de beber uma cerveja com eles, mas confio nos dois. Naquilo eu acreditava. Não conseguia imaginar Rain enviando Mish para um lugar distante, estando tão vulnerável, caso não confiasse nas pessoas que cuidariam dela. Ainda assim, colegas, será que aquela era mesmo a palavra certa? Ketura tinha pedido perdão muito rápido, mesmo claramente não tendo a intenção de se desculpar. Você já foi o superior deles? Rain pareceu um tanto sobressaltado, o que me deixou satisfeita. Era bom poder surpreender o vampiro de forma como ele sempre me surpreendia. Já, respondeu ele. Já fui. Você é boa nisso, princesa. Quando? Há muito tempo. Nós éramos, guardas privativos, digamos assim. Aquilo era interessante. Eu conhecia muitos lordes vampiros que tinham as próprias forças militares. Andavam por aí cercados de uma série de guerreiros brutamontes com uma expressão pétrea. Eu não conseguia imaginar Rain como um deles. Eram em geral pessoas tediosas e genéricas, algo que ele definitivamente não era. Digamos assim, pressionei. É o termo mais próximo em que consigo pensar, respondeu ele, de um jeito que reprimia novos questionamentos. Caímos em silêncio, olhando as dunas e os pequenos vilarejos ficando para trás, brilhando em prateado sobre o carinho suave da lua. Depois de um tempo, Rain declarou, do nada, não acho mais aquilo a seu respeito. Que você é o bichinho de estimação de Vincent, ou a cadelinha dele, que seja. Talvez achasse no começo, mas não acho mais. Eu só queria que você soubesse disso. Senti a garganta apertar um pouco. Era idiota, mas ao mesmo tempo estranhamente validador e reconfortante ser definida por qualquer coisa que não tinha relação com Vincent. E eu sabia que, por bem ou por mal, Rain estava sendo sincero. Quer que eu agradeça por você não me chamar de cadelinha? Respondi, sem emoção. Ele bufou e balançou a cabeça. Vá se fuder você também, Oraya. Pelas tetas de Ix, eu tentei ser legal. Tão encantador. Não vou fazer isso de novo. Juro. Revirei os olhos de forma dramática, mas quando nossa conversa terminou, me acomodei um pouco mais no abraço de Rain. Capítulo 36. Na noite seguinte, as portas do Palácio da Lua apareceram trancadas pelo lado de fora.
Vincent estava viajando, então, em vez de cortar com os presentes dele, eu tinha planejado ir até a cidade para procurar doses extras de veneno para as minhas lâminas. Quando forcei a maçaneta da porta da frente, porém, ela nem sequer se moveu. Tentei outra e outra. Porta alguma se abriu. As janelas também pareciam trancadas. Quando voltei ao alojamento pouco tempo depois de ter partido, Rain, que estava limpando a espada, olhou para mim com curiosidade. Está tudo bloqueado, falei. Portas, janelas. A expressão dele se fechou. Então o vampiro embanhou a espada e saiu do alojamento. Voltou alguns minutos depois com um único jarro e um cesto cheio de frutas e pão. Não tinha nada no salão de banquete, exceto isto, disse. O pão e as frutas, mas o que já tínhamos de comida guardada, seria suficiente para mim. Mas e o sangue? O jarro continha menos do que uma taça de líquido. Trocamos um olhar, pensando claramente na mesma coisa. Se o Palácio da Lua nos trancara lá dentro, tinha a intenção de nos deixar com fome. E ficar com fome era aterrorizante para nós dois por motivos muito diferentes. Você tem mais, certo? Falei, apontando para o jarro. Ele e Mish vinham estocando sangue desde o começo da competição, mas eu não sabia quanto do suprimento sobrevivera ao ataque. O suficiente, disse ele, sem elaborar muito. Perdemos parte no incêndio, mas tenho o suficiente se o racionar. Senti os ombros relaxarem de alívio. Se ao menos Rain tivesse sangue o bastante para se alimentar, o vampiro trancado comigo não seria um predador. Mesmo assim, estar confinado em um castelo com quase uma dúzia de outros como ele não era um pensamento lá muito animador. Geralmente, os desafios eram espaçados de forma regular, sempre com 3 semanas entre eles. Mas, às vezes, não sempre, o desafio da lua crescente era uma exceção. Havia anos em que foram mais longos, durando vários dias, e já havia até mesmo acontecido em um lugar que não o Coliseu. Se Eneáxia fosse nos manter sem comida até o desafio da lua crescente, podíamos estar falando de um período entre 1 e 3 semanas. Qualquer das alternativas era perigosa. Alguns dos vampiros ali não tinham tomado sangue algum desde o banquete, 4 dias antes. Rain posicionou um armário na frente da porta naquela noite. As portas e janelas não abriram. A comida não foi reposta. O sangue acabou. No 5º dia, em desespero crescente, um dos competidores, Riaj, tentou voar até o topo da torre e quebrar uma das janelas superiores. O vidro se estilhaçou, mas no momento em que ele tentara atravessar a passagem, fora jogado ao chão com um grito agoniado de dor. Foi como se o corpo dele tivesse sido cortado por milhares de lâminas minúsculas, retalhado, pele e asas. Rain e eu assistimos de longe, mesmo do outro lado do salão, porém, era nítido que ele morreria, por hemorragia ou de fome. Uma brisa soprou suave pela esquadria aberta. A única coisa visível era o céu, o Palácio da Lua disfarçando sua natureza mortal como inocência. Mas ninguém tentou sair pelas janelas, nem mesmo quando a fome ficou pior. Mais uma semana se passou. Parei de sair do alojamento. Os vampiros que não tinham conseguido beber nada antes do sumiço do estoque de sangue agora deviam estar com uma fome intensa. Não o suficiente para morrer, mas o bastante para ficarem loucos de desespero. Primeiro, começamos a ouvir passos no corredor externo ao alojamento durante a noite. Depois, eles passaram a continuar também de dia, à medida que o desejo instintivo pelo sangue sobrepujava a aversão às queimaduras do sol. Eles provavelmente nem sabiam que estavam fazendo aquilo. Quando ficaram mortos de fome, as pernas dos vampiros apenas os levavam onde quer que os instintos sentissem que havia um potencial maior de conseguir comida. E mesmo que eu tivesse tido cuidado de curar todos os meus ferimentos do último desafio, provavelmente ainda exalava um cheiro delicioso. No meio de tudo isso, Rain e eu, de alguma forma, conseguimos manter nossa pequena bolha de normalidade. Treinávamos juntos no início da noite, e depois ele me ajudava a praticar minha magia vergonhosamente imprevisível. Passávamos as horas que antecediam a aurora deitados na sala de estar, e todas as noites eu via-se demorar um tempo entre as cortinas, espiando o horizonte até o sol começar a deixar vergões vermelhos em sua pele. Certa noite, depois que Rain foi dormir, tive uma ideia. Arrastei o imenso espelho do meu quarto para a sala, apoiando-o de forma precária contra o sofá.
Olhei para ele, mexi nas cortinas, conferi os ângulos e depois cheguei tudo de novo. Quando a rainha acordou após o pôr do sol e viu a bagunça que eu tinha aprontado na sala de estar, estacou no lugar. Ah, exclamou ele. Bom, enfim aconteceu. Você endoideceu. Bufei, mas não expliquei nada. Não até a noite chegar ao fim, quando o sol começou a nascer e a rainha seguiu até o lugar de sempre perto das cortinas. Foi quando o chamei de volta para a sala de estar. Fique olhando, falei, apontando para o espelho. Depois retornei para o meu quarto e abri as cortinas. Ele se encolheu, recuando, mas a quina do corredor o protegia dos raios diretos do sol, enquanto ao mesmo tempo o espelho dava a ele uma visão desimpedida do céu. Eu testei, falei, contanto que você só avance até aí, mesmo no fim da tarde, a luz não vai entrar neste cômodo, mas ainda dá para ver o sol pelo espelho. Fica bonito no meio do dia. O sol reflete nas torres da igreja. Falei aquilo de forma casual, como se não tivesse passado horas garantindo que a posição do espelho fosse perfeita, cuidando para que ele refletisse todas as coisas que eu achava bonitas na cidade, adormecida durante o dia. Uma versão da paisagem que ninguém além de mim conseguia ver. Até então. Rain ficou em silêncio por um longo tempo. Cuidado, princesa, falou ele, a voz rouca. Assim vão achar que você é gente boa. Mas as palavras dele me importavam menos do que o sorriso persistente, querendo curvar seus lábios. E todos os dias, a partir daquele, o vampiro puxava uma cadeira até o canto do corredor, de onde observava o sol nascer e se pôr sobre Sivrinage, como se a oportunidade fosse o presente mais valioso do mundo. Em momentos como aquele, era fácil demais para mim esquecer a realidade sombria da nossa situação. Mas a escuridão das circunstâncias sempre dava um jeito de se infiltrar. Certa noite, na terceira semana, Rain começou a ficar inquieto. Parecia tenso, o comportamento geralmente calmo e casual, sendo substituído pelo tamborilar constante do pé no chão, pelo ranger dos dentes e pelos dedos que abriam e fechavam sem parar. Todos os músculos na expressão dele pareciam retesados. O que você tem? Perguntei, depois de um tempo, quando ele estava tão distraído treinando que quase me deixou arrancar sua cabeça com o fogo da noite. Nada, rebateu ele. Nossa, que convincente. O vampiro nem sequer retrucou, o que talvez fosse o mais preocupante dos sinais. Em seguida, a rainha pediu para interromper nosso treinamento, e não me opus. Não estava disposta a transparecer o quanto estava preocupada com ele, mas também não conseguia dispensar por completo aquele nó de ansiedade. Quando ouvi os passos na sala, saí do meu quarto e olhei para ele pela curva do corredor. Rain estava parado diante da mesa de jantar, com um copo na mão. Achei que estivesse vazio a princípio. Depois, quando ergueu, vi que havia uma quantidade minúscula de sangue nele, mal suficiente para cobrir o fundo. Rain encarou o líquido, como se estivesse se despedindo de um amante antes de virar o copo, apreciar o sangue na boca e engolir. Senti o mundo ficar amortecido e frio. A expressão no rosto dele, a forma como passou a encarar o copo vazio, aquilo me disse tudo o que eu precisava saber. Me senti uma idiota. Então, falei, surgindo do corredor. É isso, não é? Pela mãe. Eu era uma burra. Rain estava tão além do próprio limite que não parecia ter forças nem sequer para fingir ignorância. Apontei para o copo vazio, ainda em sua mão. Você disse que tinha o suficiente. Ele evitou meu olhar. Engoliu em seco. Eu tinha o suficiente. Não parece. O desafio da lua crescente vai acontecer a qualquer momento agora. Está tudo bem. Estou bem. Ele pousou o copo na mesa com um pouco de força demais, e uma rachadura se espalhou da base até a boca do vasilhame. Se notou aquilo, Rain não deu sinal algum. Seus nós dos dedos estavam brancos. Algo no som, vidro se estilhaçando, fez as coisas dentro de mim se estilhaçarem também. De repente, todos os sinais de fome que eu negava a ver ficaram evidentes. Estavam por toda parte. Como eu não tinha notado, sempre perguntava se ele tinha sangue suficiente. Rain me dizia que sim, e eu confiara nele, sem nem pestanejar. Rain estava com fome, não só com fome, mas sim à beira da inanição. E eu tinha me enfornado em um espaço fechado com ele, porque fora tão difícil para mim confrontar a realidade desses dois fatos. A questão não era eu estar com medo dele. A questão não era estar sendo o que deveria. Eu deveria estar com medo. Aquele era a natureza das coisas, que não mudava de acordo com o que eu estava sentindo. Você anda cometendo erros demais.
Vincent sussurrou em meu ouvido. Eu não tinha notado como fazia tempo que não o ouvia. Acho melhor eu ir para outro lugar, falei. Outro alojamento. Tentei manter a voz estável, mas precisei me forçar mais do que esperava. E dava para ver que a rainha lutava tanto quanto eu, para manter o rosto inabalado, sem muito sucesso. O músculo de seu maxilar estremeceu bem de leve, como se ele tivesse precisado amortecer o impacto de um golpe. Senti o golpe também, como se alguém tivesse me dado um tapa na cara. Por quê? Por quê? Apontei para o copo quebrado. A rachadura tinha aumentado. O punho fechado de Rain ao redor do objeto era a única coisa evitando que o copo se despedaçasse. Rain, não precisa. Ele não ia me forçar a dizer aquilo. Não era possível que o vampiro fosse tão inocente. Sim, preciso sim. Você sabe que preciso. Eu já disse que... Ele fez uma pausa, inspirou fundo, soltou o ar. Espero que, a essa altura, você saiba que não precisa se preocupar com isso. Sempre preciso me preocupar. Você nunca vai estar segura, sussurrou Vincent. Não comigo, até com você. Especialmente com você, porque você faz eu me sentir segura. E dessa vez, ele se encolheu de verdade, e o vidro se espatifou. Depois de tudo, você ainda tem medo de mim? Eu não sou a porra de um animal, Uraia, disse ele, as palavras tão baixas e roucas que de fato soaram como um rosnado. Me dê mais moral que isso. Algo endureceu em meu coração, cutucado pela dor que eu sentia por ele. Não é um animal, falei, mas é um vampiro. Eu jamais machucaria você, soltou ele. Não, aquilo era mentira. Fora mentira quando me disseram a mesma coisa da última vez. Era uma mentira, mesmo que Rain não tivesse a menor dúvida de que era verdade. E se fosse esse o caso, talvez ele fosse mais tolo do que eu imaginava. Caramba, talvez eu também fosse. Éramos finalistas do Kejari. Precisaríamos machucar um ao outro, mesmo tendo chegado àquela altura. Por que você está tão ofendido? Rebati. Só porque afirmei um óbvio em voz alta? Você é um vampiro, eu sou uma humana. Talvez a gente não goste de dizer essas coisas, mas é a verdade. Olhe para você. Acha que não enxerga além da porra das aparências? Eu estava chateada. Minha pulsação havia acelerado. Um músculo estremeceu em sua bochecha. Suas narinas se dilataram. Dava para ver, bem ali, a fome escondida embaixo do traje. Nosso mundo dos sonhos é legal, mas não é real, prossegui. E não quero acordar dele com você rasgando minha garganta. Me arrependi das palavras imediatamente, mas me arrependi porque eram cruéis e porque a horrível dor infantil que se espalhou pelo rosto de Rain fez minha alma doer. Não me arrependi porque não eram verdadeiras, elas eram. Será que ele achava que era o único desejando fingir o contrário? Naquele momento, tudo que eu mais queria era levar a vida da forma que tínhamos levado naquelas últimas semanas, construindo algo parecido com um lar naquele palácio escuro de merda. Queria tanto que até acreditei que poderia ajudar Rain, mesmo sendo um pensamento idiota, mesmo sabendo que uma humana se oferecendo a um vampiro privado de sangue por tanto tempo significaria morte quase certa, por melhor que fossem as intenções dele. Ainda assim, quando vi aquele olhar no rosto de Rain, aquele desespero, cogitei reconsiderar. Idiota, inocente, infantil. Mas Rain já havia recuado, com as costas aprumadas e os punhos cerrados ao lado do corpo. Tinha dado vários passos para longe de mim, como se até mesmo em um momento de raiva soubesse que era prudente abrir mais espaço entre nós. Certo, disse ele frio. Você está certa, eu fui idiota. Se quer que eu vá embora, eu vou, mas nada de você sair por aquele corredor. Eu vou. Tive vontade de voltar atrás. O aperto familiar do medo começara a envolver meu coração. Não medo de Rain, mas medo de ficar sem ele, das coisas que eu poderia sentir caso ele fosse embora. Certo, respondi, contra todos os meus instintos. Nenhum de nós sabia mais o que falar. Então, ele foi para seu quarto, juntou suas coisas, puxou o armário que barricava a porta apenas o suficiente para se esgueirar pela fresta e se virou para mim. 1 milhão de palavras jaziam suspensas entre nós. Ele falou apenas, empurre isso de novo quando saiu. Eu engoli o que quer que estivesse prestes a dizer. Eu conhecia aquela sensação, porque me vi fazendo a mesma coisa, engolindo vários não vá e vou sentir saudades e sinto muito. Isso é muito idiota, falei para mim mesma.
Ele só vai mudar de alojamento. E é a única coisa que faz sentido. Mas eu sabia, nós dois sabíamos, que depois que Rani saísse, depois que se tornasse só mais um competidor do Kejari, algo entre nós precisaria mudar de forma irreparável. Ele começou de novo, depois desistiu e disse: "Vejo você no próximo desafio." E desapareceu pela porta antes que eu pudesse responder qualquer outra coisa. Capítulo 37. Naquela noite, pela primeira vez, depois de muito tempo, sonhei com o céu sem lua. A cama estreita, por mais capenga e barata que fosse, ainda era imensa comparada ao meu corpo minúsculo. Me enrodilhei embaixo das cobertas, puxando a ponta até o nariz. Jonah e Lesson estavam dormindo, ou fingindo estar. Mamãe sussurrava apressada: "Baixe essa lamparina agora. Você sabia que eles viriam. Você sabia." Também fiquei com medo, mas pensei: não devo ter medo, nunca. E saí de debaixo das cobertas. Ainda bem devagarzinho até chegar à janela. Eu era tão pequena que mal alcançava o beiral. Agarrei a madeira lascada e encarei o céu. Certa vez, eu tinha visto uma minhoca morta com tantas formigas em volta que tudo parecia um único borrão de preto. Agora, o céu parecia a mesma coisa, uma manta pulsante de escuridão. Mas não eram formigas no céu, eram asas. "Oraya", mamãe disse meu nome, com o tom que usava quando estava assustada. "Oraya, se afaste da..." O ar atingiu meus pulmões, com muita força, como uma golada de água salgada. Ainda pior, porque a sensação era de estar sendo carcomida de dentro para fora. O acesso de tosse fez meu corpo todo se agitar. Eu mal tinha recuperado a consciência e já começava a perdê-la de novo, virando para ficar de quatro no chão, enquanto meu corpo espasmava. Meus olhos lacrimejavam, meu estômago doía, e minha vista estava tão borrada que mais ouvi do que vi o jato de vômito caindo no chão. Pestanejei em uma tentativa infrutífera de enxergar melhor. Ergui a cabeça. Não era de admirar que eu tivesse sonhado com aquela outra noite sem lua, porque a que eu vi diante de mim era igualzinha, apenas movimentos indistintos e agitados em uma massa arrepiante de escuridão. Árvores me cercavam, altas, esparsas, finas e com apenas alguns galhos longos perto do topo, cheios de agulhas em conífera na ponta. O chão sob minhas mãos era áspero e arenoso. Havia pedras empilhadas por todos os lados. Tudo, o solo, as rochas, a vegetação, parecia preto. As silhuetas, iluminadas pelo luar, reduzidas a sombras de um cinza escuro como carvão. O chão emanava fios de fumaça, quente e cheia de resíduos. O vento soprou uma lufada de névoa na minha cara. Engasguei de dor enquanto me encolhia. O toque queimava a pele feito ácido. Saquei as espadas curtas e as empunhei. Havia me movimentado por toda a floresta, distante demais para que eu pudesse identificar sua fonte a princípio, mas o som era inconfundível. Respirações úmidas e pesadas, gritos agudos, o som nauseabundo de carne sendo rasgada. Minha mente estava confusa, talvez por causa da fumaça ou de qualquer magia que nos tivesse transportado até ali, mas me forcei a sair do atordoamento para entender o que estava acontecendo. Aquele era o desafio da lua crescente, só podia ser. Não estávamos no Coliseu, não estávamos em Sevrinage, ou ao menos não em qualquer parte da cidade que já tivesse visto. A linha do tempo batia, porém, o desafio da lua crescente com frequência era o mais peculiar. Mas qual era o objetivo? Passos. Me virei e imediatamente algo se chocou contra mim, me jogando nas pedras. Não consegui ver o rosto do atacante, não com tudo tão escuro e borrado, e a fumaça subindo do chão, cada lufada fazendo minha armadura borbulhar. Golpeei loucamente, acertando carne. Em geral, o veneno seria suficiente para ao menos retardar um oponente, mas meu adversário parecia completamente inabalado pela dor. Frenesi de sangue era um dos piores que eu já vira, se fosse o caso, para ter chegado ao ponto de desconectar o vampiro do próprio corpo. Enfiei a lâmina com força na lateral do torso do inimigo, o que enfim o fez recuar. Ele cambaleou, caindo no chão como se os ferimentos finalmente o tivessem afetado, todos ao mesmo tempo, e pulei em cima dele. Ele ainda não estava morto, e logo acordaria. Apunhalei o vampiro no peito, mal evitando os golpes ensandecidos de suas garras enquanto terminava o serviço.
como um lobo faminto atacando uma última vez. Eles de fato viravam animais quando as coisas chegavam àquele ponto. Arranquei a lâmina do cadáver com um ruído úmido e no mesmo instante uma onda daquela fumaça tóxica me envolveu. Precisei saltar para longe, deixando o corpo desfalecido ser consumido pela névoa. Eu precisava entender onde estava. Precisava. Algo fez as moitas atrás de mim chacoalharem. Girei nos calcanhares. Meu olhar percorria a escuridão. Desesperado. Conseguia ver apenas silhuetas à distância. Vampiros lutando. E um quadrúpede. Demônios? Eu era tão treinada para esperar o pior que minha mente logo pensava em ameaças. Quando cheguei mais perto, vi que as criaturas de 4 patas não eram predadores, e sim presas, cervos se debatendo contra os vultos sombrios de vampiros que os prendiam contra o chão. A compreensão me aliviou. Ótimo, cervos eram perfeitos, a refeição ideal para distrair vampiros esfomeados. Tinham ficado privados de sangue por tanto tempo que não teriam escolha a não ser recorrer ao primeiro sangue que farejassem, de qualquer tipo que fosse. E eu estava grava por ver que aqueles que tinham sentido o cheiro do cervo antes. Eu precisava ir embora dali, e rápido. Depois, quando estivesse sozinha, pensaria em qual era meu objetivo. Encontraria Rain e... Interrompi o raciocínio, engolindo em seco com uma pontada de tristeza o nome de Rain surgira em minha cabeça sem permissão. Mas estávamos separados. O desafio da meia-lua tinha chegado ao fim. Certamente eu não iria de propósito atrás de Rain para lutar contra ele, mas eu ainda não tinha saído por completo da clareira quando o som repulsivo ecoou em algum ponto atrás de mim. Algo entre um grunhido e um gorgolejo, uma mistura hétera e sobrenatural de animal com vampiro. Me escondi sem hesitar na vegetação rasteira e observei as criaturas à distância. Meus olhos já haviam se adaptado à escuridão, e a lua apareceu por trás de uma nuvem de névoa. A luz fria iluminou a cena de destruição sangrenta atrás de mim. 2 vampiros agachados entre as rochas pontudas, a carcaça de um cervo aberta diante deles. Um estava tentando em vão se levantar, os membros espasmando loucamente. O outro parecia tentar segurar o companheiro, sem sucesso, como se seus músculos se recusassem a cooperar. Com estranhos botes súbitos, o primeiro soltou sobre o segundo. Gritos ferais cortaram a noite. Me espremi ainda mais perto do chão. Aquilo não era fome. A sede de sangue fazia com que os vampiros ficassem desleixados, mas não os transformava em feras irracionais. E parecia que aquelas pessoas não tinham mais nem controle sobre o próprio corpo. Os 2 vampiros berravam de dor enquanto se retalhavam, descontrolados e coerentes, animalescos. Caralho, caíram um sobre o outro, não como guerreiros, mas sim como bichos. A carcaça do cervo, esquecida, hein? A carcaça do cervo. Compreendi tudo. Olhei ao redor, horrorizada. Olhei ao redor para analisar aquele lugar que fedia a morte, mas que continha uma quantidade estranhamente grande de presas tenras e fáceis de capturar. Presas envenenadas, usadas como isca. Niáxia os deixara morrendo de fome, e agora lhes oferecia presentes contaminados, impossíveis de resistir. Ai, minha cabeça se esvaziou de tudo, exceto do nome dele. Tudo o que eu havia dito a mim mesma, todas as mentiras sobre as quais eu havia escondido minha preocupação. Tudo sumiu. Não pensei mais. Apenas corri. Não era difícil encontrar os vampiros. Havíamos sido espalhados por toda a floresta. Mas eles eram barulhentos. A sede de sangue fazia com que ficassem descuidados. E qualquer que fosse a substância inoculada naqueles animais os transformava em coisas ainda piores. Encontrei Rain não muito longe da clareira. Reconheci o vampiro de imediato, mesmo no escuro, mesmo à distância. Eu tinha aprendido tão bem o formato dele que era como se cada ângulo seu pertencesse a uma língua nativa minha. Apesar de toda a familiaridade, porém, também havia algo de estranho nele. A forma como se movia não correspondia à postura deliberada do homem com a qual eu tinha convivido. Ele estava feral, descontrolado, ainda gracioso. Foi a única coisa que me fez suspirar de alívio, porque não havia nele nada daquela insanidade tóxica e traiçoeira. No entanto, se movimentava como um predador libertado da gaiola. Estava com as asas expostas. Havia um corvo desfalecido contra um tronco de árvore caído. Um homem.
nascido da sombra, que ao que parecia a rainha acabara de terminar de matar. Agora ele espreitava por entre as árvores e escombros caçando. Em seguida, um momento depois, ele viu o que estava procurando. Um cervo se debatendo nas pedras envoltas por vegetação. Não. Corri na direção dele antes que pudesse me convencer a desistir. Ele se movia absurdamente rápido, achando o seu caminho por entre as árvores, como uma folha soprada por uma lufada de vento. Era mais rápido que o animal, que disparava pela floresta esparsa em um pânico cego. Foi apenas o desespero do cervo, que praticamente corria em círculos, que salvou nós dois. Ele chegou perto demais de uma pilha insuperável de rochas e precisou virar à esquerda. Acompanhei o movimento e me desloquei para interceptar sua rota, de modo a parar bem diante de Rain. Ouvi a voz de Vincent na minha cabeça. Você vai se matar desse jeito, criança idiota, se jogando na frente de um vampiro com sede de sangue. Mas continuei mesmo assim. Rain, gritei, saltando na frente dele, subindo em uma das rochas e abrindo os braços. Pare. Era um plano burro por diversas razões. Primeiro, qualquer outro vampiro ficaria feliz em substituir o sangue dos servos pelo meu. Além disso, Rain tinha asas. Podia ser só plantado por cima de mim, e estivesse eu empoleirada em uma pedra, idiota ou não. Mas Rain não fez nenhuma das duas coisas. Em vez disso, olhou para mim e hesitou. Só por um segundo, e por um momento tive a impressão de vislumbrar meu amigo ali. Fora isso, porém, ele estava muito diferente. Seu olhar era duro e vidrado. Uma réstia hostil de luar banhava um dos lados de seu rosto, e seus olhos estavam ainda mais vermelhos que o normal, as pupilas reduzidas a um risco. Os pelos dos meus braços se arrepiaram. Todos os meus instintos berravam. Corra, corra, corra. Porque a ideia de Rain com sede de sangue era aterrorizante. O tipo de terror que fazia todas as coisas vivas dentro de um raio de 15 quilômetros se encolherem. Mas, em vez de obedecer a um instinto, corri na direção dele. Me jogar contra Rain foi como atirar uma pedrinha em um muro de tijolos e esperar que ele desmoronasse. Ainda assim, atingi seu corpo com força suficiente para fazer o vampiro se desequilibrar. Nos chocamos com tudo, balançando os braços e pernas. Ele soltou um grunhido ininteligível e tentou resistir. Senti dor na bochecha, sem conseguir desviar de seus ataques a tempo, mas escapei dos golpes seguintes. Eu sabia como Rain lutava, e aqueles reflexos permaneciam, mesmo com o vampiro meio fora de si. Do mesmo modo que eu sabia como ele era um lutador poderoso, também conhecia suas falhas. Sabia que o lado esquerdo de Rain era um pouco mais vulnerável. No instante em que ele vacilou em meio a uma sequência de investidas, atingi Rain no exato ponto que sabia que ele teria mais dificuldade para defender. Bem no joelho fraco, forçando-o a cair no chão. Subi em cima dele, prendendo meu corpo contra o solo, usando o peso do meu. Rain, se controle, caralho. Pela mãe, ele iria me matar. Tive certeza disso quando suas mãos agarraram meus ombros com força o bastante para deixar hematomas. O horrível olhar vidrado em seu rosto não havia sumido. Volte pra mim, Rain. Volte. Vou enfiar essa porra de espada em você de novo. Você sabe que eu vou. Rugi. Acorde. Ele pestanejou. Seus dedos cederam. Suas narinas se dilataram. Um movimento que me deixou tensa, apesar de fugaz. Depois, porém, ele fechou os olhos e inspirou fundo. E quando os abriu de novo, era ele. Era ele. Oraya. Ele disse meu nome, como se fosse a resposta para uma pergunta crucial. Sua voz saiu fraca e rouca. Eu teria chorado, mas não era hora de sutilezas. Certamente não havia tempo para mostrar a ele como eu estava grata por tê-lo achado. Falei em frases rápidas e entrecortadas. Bem-vindo de volta. Estamos em um dos desafios. Os animais estão envenenados. Não sei qual é o objetivo. Todo mundo que bebeu do sangue dele pirou. A gente precisa dar o fora daqui. Vamos? Comecei a me levantar, mas ele ainda me segurava pelos braços. De forma gentil, porém, uma ruga surgiu em sua testa quando ele tocou minha bochecha. O arranhão. Eu que fiz isso com você. Não importa, Rain. A gente precisa ir. A expressão dele dizia que importava, mas que também não queria pensar naquilo. Se eu te soltar, você não vai sair correndo atrás do primeiro esquilo em que bater o olho, vai? Continuei. Fiquei feliz de ver a familiar expressão de irritação fingida. Ah, vá se fuder, princesa. Me causou certo alívio ouvir o vampiro xingar de novo. Decidi aceitar a resposta e me ergui. Rain ficou em pé logo em seguida. Estava se movendo com
lentidão, espasmado como se a perna esquerda ameaçasse ceder. Em movimento, eu não notara o sangue que cobria. Meu coração congelou. Aparentemente, o nascido da noite com o qual ele tinha lutado antes havia conseguido aceitar alguns golpes. Você ainda está machucado. É o que parece. Olhei para o céu. Estava escuro, mas já começando a ficar rosado. A aurora não iria demorar muito. Vamos encontrar o lugar onde a gente possa descansar. Falei, começando a andar. Depois pensamos nos próximos passos. Rain soltou um grunhido ininteligível de concordância. Após 3 passos, porém, ficou óbvio que ele estava com dificuldade para se mover. Voltei um pouco e me coloquei com uma porrinha embaixo de seu braço. Eu estou bem, resmungou ele. Você claramente não está nada bem. Ele apenas cerrou o maxilar, como se quisesse discutir, mas soubesse que estava errado. E não era só a perna, eu sabia. Eu podia ver seu estado na fraqueza de sua voz. Ele estava ferido e ainda morrendo de fome. Não, Rain estava muito, muito longe de mim. Mas aceitou minha ajuda, sem reclamar.